Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago. E eu sou a Rafa, e é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês nessa jornada do Evangelho de Lucas. Sim, hoje queremos refletir com vocês sobre quando Deus encontra aquele que está perdido. Então, se você se sente nesse momento da sua vida perdido ou perdida, seja no aspecto pessoal, relacional, nas suas finanças, no seu chamado de vida, eu e a Rafa te convidamos a meditar conosco em uma reflexão baseados no Evangelho de Lucas, capítulos 15 e 16. Sim, e talvez não seja você o perdido, você tem também lutado com algum, seja um filho, um familiar, que estão distante dos caminhos do Senhor ou distante dos propósitos que Deus tem na vida deles. Então hoje nós vamos meditar em 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, que é do filho pródigo. Então vamos juntos orar, fazer essa leitura e ver que há esperança, que Deus ele está à busca, à procura, assim como nós podemos ver nesse texto, daqueles que estão perdidos. E a alegria, todas as vezes quando nós perdemos alguma coisa, que alegria é quando nós encontramos, seja um objeto, e aqui muito mais importante é uma pessoa, é algo que represente muito para nós. Sim, que o Espírito Santo nos dê entendimento e revelação, Pai. Recebemos Tua palavra com alegria e gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, então, a nossa leitura hoje é Lucas capítulo 15. A partir do verso 3, Jesus contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que precisam se arrepender. Então, assim como a Rafa comentou, observe que Jesus destaca aqui a lição nessa parábola que ele ensina, a primeira que estamos lendo das 3, é o conceito do arrependimento. Jesus está dizendo que há uma alegria para Deus quando aquele que está perdido é encontrado. Sim. A próxima parábola é a parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui essa parábola mostra, fazendo essa comparação com a moeda, mas ainda termina no texto mesmo diz, comparando com uma pessoa que volta para a presença de Deus, que diz: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E assim como a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, Jesus traz também, essa é uma história bem conhecida. Aqui, na verdade, o título diz parábola, mas quando Jesus conta, ele diz como se fosse uma história. Isso provavelmente, de fato, aconteceu. Parece que Jesus não está utilizando de uma história inventada apenas para trazer uma lição. Ele conta uma história como se de fato tivesse acontecido. Então, essa terceira provavelmente não seja uma parábola como algo que foi usado apenas para ensino, mas de fato uma história. Então, nós podemos nos identificar com essas histórias das nossas famílias também. É chamado a parábola do filho perdido, ou a história do filho perdido. Chamo sua atenção antes dessa leitura para que você observe que perdido foi aquele que saiu da sua casa após ter recebido a sua porção de herança, mas também estava perdido o que ficou na casa, também havia recebido a sua porção de herança, porém o seu coração estava fora do pai, distante do pai, fora dos propósitos de Deus para ele. Ele não estava vivendo a plenitude da sua vida. Então nós chamamos a sua atenção para refletir e observar que lições você pode tirar desse ensinamento de Jesus que disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles, ou seja, um recebeu herança e o outro também recebeu herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma
região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Cuidar de porcos era algo que era extremamente nojento, extremamente contrário à cultura judaica, para quem Jesus está contando essa história inicialmente. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira, ou seja, com a lavagem que era oferecida àqueles porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam o melhor novilho. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedecido às suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que lindo, muito bom nós vemos ao final dessa parábola como Jesus, tratando ainda da importância do arrependimento, de nós considerarmos voltar ao primeiro amor, voltar o nosso coração para o Pai, voltar a nos orientar para aquilo que Deus tem para nós, deixar uma vida de perdidos para trás e trazermos essa alegria tanto para nós mesmos quanto para o coração do Pai, para a pessoa de Jesus. Ele já começa a mostrar que esse filho primogênito, o filho mais velho, estava no campo, indicando que ele estava trabalhando. E aí no capítulo 16, Jesus vai mostrar de pessoas que dedicam muito tempo da sua vida ao trabalho, a construir riquezas aqui nessa terra, e envolvidos no secularismo acabam deixando de lado o valor principal da vida, que são os relacionamentos. Tanto o nosso relacionamento com Deus, quanto o relacionamento com as pessoas que Deus dá às nossas vidas. Sim. Jesus confronta tanto a idolatria, esse egoísmo, quanto o amor ao dinheiro no capítulo 16 de Lucas. Ele vai dizer que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. No original, a palavra grega é mamon, uma entidade que representa as possessões, as riquezas deste mundo. E Jesus vai falar que aquele que não consegue ser fiel sobre o pouco, também não será sobre o muito. Então ele nos chama a nos orientar, qualquer um de nós que sejamos perdidos. Todos nós, de tempos em tempos, na verdade, precisamos pausar e refletir sobre como reorientar as nossas vidas em vários aspectos. Jesus dá exemplo aqui da questão financeira, da questão dos relacionamentos e até mesmo do propósito de vida, onde quais locais nós temos frequentado, qual uso temos feito dos nossos
recursos, do nosso tempo, dos nossos tesouros e dos nossos talentos. Então eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim. Como a Rafa disse no início, seja você que hoje esteja se sentindo tão perdido, perdida, ou alguém da sua família, um filho que está fora de casa, um cônjuge que talvez saiu da sua casa. Deus, ele pode mudar realidades, ele é poderoso para fazer aquilo que é impossível para nós, inclusive trazendo orientação e direção para aquele que está perdido. Isso é algo que, na verdade, traz alegria ao coração de Deus. Amém. Então vamos orar colocando essas pessoas diante de Deus e sabendo que Deus se alegra quando esse pecador se arrepende. Os anjos na presença de Deus também aqui diz que se alegram. Sim. E nós nos alegramos com você, oramos, intercedemos e estamos aqui torcendo por isso. Assim como o pai ficou tão feliz e aquele filho que estava em casa já poderia estar usufruindo. Talvez ele nunca pediu aquilo para o pai, e o pai, assim como foi tão generoso com o filho que saiu e usou os bens, você não acha que talvez se aquele filho tivesse pedido para matar, seja o novilho gordo, o filho que estava em casa, ou para matar qualquer outro animal, o pai também seria generoso e permitiria. Mas ele estava na presença do pai, mas não usufruindo daquele relacionamento. E é isso que nós queremos. Nós queremos, como filhos e filhas amadas, estarmos... Talvez você pode pensar que essa casa represente a igreja, um templo que você vai, mas é esse relacionamento com Deus, o lugar onde nós nos relacionamos. Então, que nós possamos estar, assim, buscando a Deus, mas nos relacionando, conhecendo Ele mais e mais, o coração dEle, a graça, o favor, toda essa compaixão que há. Quantas vezes, até mesmo na palavra fala que Jesus agia com compaixão, e da mesma forma mostra que esse pai olhou com compaixão, e há essa compaixão, que Deus também nos dê olhos com compaixão para olhar para aqueles que precisam entender que eles têm valor e eles precisam voltar para a casa do pai. Então vamos orar e colocar diante de Deus essas pessoas. Você quer orar? Sim. Quer que eu ore? Posso orar? Pode orar? Pai, graças te damos pelo que aprendemos com essa leitura do Evangelho de Lucas, nos capítulos 15 e 16, quando o Senhor encontra o perdido. É uma bênção não apenas para o perdido, mas para o Senhor também. Sim, Pai. Obrigado, meu Pai, pelo amor do Senhor constante, pela sua fidelidade e pelas suas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas a cada nova manhã. Sim, Eu e a Pai. Rafa abençoamos esta pessoa que está orando Sim, conosco Senhor, em agora, nome de este Jesus. homem e esta mulher que se sentem perdidos ou que tem alguém perdido na sua família, no seu círculo mais próximo de relacionamentos. Nós declaramos uma luz do Senhor vindo sobre as suas mentes e sobre os seus corações, Amém, Senhor, em trazendo nome de orientação, trazendo um norte. A tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra Sim, meu e Pai. luz para o nosso caminho. Ainda que Muito seja como uma obrigada, meu lanterna Pai. que tomamos nas nossas mãos para iluminar os nossos próximos passos, não permitindo a gente enxergar tão distante, mas nós declaramos que essa pessoa receba agora um senso de direção, Sim, de meu Pai, em nome de orientação. Jesus. Declaramos sobre essa pessoa que ora conosco agora o dom do arrependimento. Amém, Tua Senhor, palavra em também nome nos de chama a Jesus. refletir que nós não devemos desprezar as bondades do Senhor e não nos esquecermos que é o Senhor quem nos dá o arrependimento como um dom. Então, assim, nós abençoamos essa pessoa que ora conosco com o dom do arrependimento, com o senso de orientação, com a luz da tua palavra para iluminar os seus próximos Amém, Pai, que passos. assim seja. Em Pedimos nome por de aqueles Jesus. que estão perdidos também da sua família e que Sim, o Senhor meu Pai. venha os trazer de volta. Nós chamamos de volta para o reino de Deus Amém, e para a Senhor sua Jesus. própria casa. Esse Recebe, cônjuge, esse filho, essa filha, Sim, esses meu Pai. netos, chamamos de volta Irmãos, para dentro dos irmãs, teus Pai, em propósitos nome de e Jesus. relacionamentos tão preciosos que o Senhor nos tem dado. Sim, meu Meu Pai. Deus, entregamos tudo que toma o nosso nome sob os teus cuidados e sob o senhorio de Jesus. Que a tua paz inunde os nossos lares, nos abençoe nesses dias em que nos preparamos para o período do Natal, do final desse ano de 2025, que esses próximos dias sejam marcados pela tua presença, nos guiando com paz e com a bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Obrigado, Pai, pela sua alegria, por se alegrar sobre nós. Sim, Obrigado pelo seu cuidado e amor leal. Nós confiamos nossas vidas ao Senhor, orando com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito sua vida e nos vemos na sexta no próximo podcast ou no próximo vídeo, né? Sim, no próximo episódio. Deus abençoe sua família. Nós amamos vocês. Um abração.